Eu cheguei a fazer um cálculo, o último jogo do Grêmio na Arena foi há 133 dias. 20 de abril, se não me engano. 20 de abril foi o último jogo. Eu cheguei a pegar o calendário e contei 133 dias. Olha, é muito tempo. 20 de abril. 20 de abril, né? Nossa Senhora. Porque naquele fim de semana seguinte começou a chover muito, né? Que era dia 27, por aí, 28. E quando o Grêmio jogou contra o Operário foi em Ponta Grossa. Já foi em Ponta Grossa. E daí emendou aquela sequência de chuva e tudo que aconteceu, que a gente viveu, enfim. É um verdadeiro pesadelo que a gente viveu, e a Arena também junto nesse contexto, porque foi uma das áreas mais atingidas ali, o bairro Humaitá, né, o entorno todo, o bairro Anchieta, Vila Farrapos, enfim, todo mundo sofreu demais por ali, e ainda sofre, né, porque tem gente que não teve ainda a sua situação regularizada. Vamos começar de olhar esse papo com o Paulo Rossi para saber exatamente a situação geral da Arena para o jogo do domingo. O que o torcedor do Grêmio vai encontrar, Paulo, na Arena para o jogo das 11 da manhã deste domingo? Vamos lá, Luciano. Eu queria até aproveitar esse início dessa conversa e falar um pouquinho, né? Tudo que a gente passou, né? Desde aquele fatídico 3 de maio, né? Quando a Arena foi inundada, ali passou 20 e poucos dias com 1,5 metro de água em todo o seu nível -2, que é aquele nível de acesso, de estacionamento, da zona mista, do próprio gramado, né? A situação era devastadora. Os danos foram imensos na Arena, nas subestações, nas 6 subestações atingidas, na casa de geração, o próprio gramado, né? Toda a zona de competição. Era um cenário de destruição total. E, de imediato, a gente já começou a meter mão mesmo no serviço, primeiro em remoção da lama e descontaminação de todas as áreas, e depois na restituição dessas áreas. E hoje já avançamos bastante nos serviços. Nós já temos boa parte das subestações recuperadas, algumas já religadas, o próprio gramado já está em excelente condição para jogo, a zona mista, os vestiários, toda a zona de competição, boa parte dela já está totalmente recuperada. Vocês vão estar lá no domingo, vão ver que está bem parecido com o que estava antes dessa tragédia. Mas, por outro lado, ainda falta muita coisa a fazer. Inclusive danos que a gente nem percebeu inicialmente que tinham acontecido, como, por exemplo, nossos refletores, que foram testados há mais ou menos um mês atrás, e percebeu-se que a maioria deles não estava funcionando mais, o que vai nos obrigar a trocar 100% da iluminação do gramado agora por a tecnologia de LED. Que é mais moderna, né? Porque a anterior era aquela iluminação que tinha que esquentar às vezes a luminária, né? Ela tinha que ser acesa para esquentar, né? E quando falta a luz demora mais para religar justamente por isso, né? Não na Arena, porque na Arena nós temos geradores no breaks que, faltando energia, suprem esse intervalo aí, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, é uma tecnologia mais moderna, mais econômica, e será realmente um benefício, se é que tem alguma coisa boa em toda essa situação. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é isso. Ainda falta muita coisa a se fazer. Desse exemplo da iluminação, né? Os refletores já estão em Curitiba sendo montados, logo chegarão aqui e em breve serão instalados, mas eu só queria situar o torcedor, né, que ainda tem muito trabalho a ser feito, né? E diante disso, diante da convocação do Grêmio para nós retornarmos com os jogos, nós fizemos um esforço concentrado e vamos realizar a partida do domingo com algumas restrições, e é importante que o torcedor tenha essa noção. Então é importante a gente está falando sobre isso porque para não criar uma falsa expectativa que a Arena já está apta para 100% recuperada, e não está. Então a operação de domingo vai ser uma operação especial. A gente conta com essa empatia do torcedor para entender que ainda estamos no meio do processo, mas que vamos em breve chegar onde a gente quer chegar, reconstituir 100% da Arena. Pois para a gente falar de maneira mais detalhada sobre as restrições que serão percebidas no próximo jogo, no jogo de reabertura. O que o torcedor tem que ter atenção, o que não estará funcionando e o torcedor tem que se prevenir, e também em relação a estacionamentos, o que o torcedor precisa saber. Então vamos do começo. Primeiro, uma informação aqui, eu estou acompanhando aqui as vendas. Nós praticamente já esgotamos todos os ingressos.
por ser uma quantidade limitada, né? Então rapidamente se esgotaram os ingressos. É importante também frisar que todos os torcedores do Grêmio tiveram uma participação nesse processo. Então, o sócio patrimonial, o sócio torcedor ou de diamante, e até o torcedor do Grêmio que não é sócio também teve a oportunidade e vai estar representado lá no domingo. Agora, aproveito para falar que nós não venderemos ingressos amanhã na bilheteria. Nossa venda foi exclusivamente online, então quem não comprou ingresso, e praticamente agora não existe mais ingresso, não é interessante que vá para a Arena amanhã, porque não vai ter venda de ingresso. Então isso é uma informação importante que tem que ser disseminada pela imprensa, que o torcedor que não tem ingresso, ele não vai conseguir adquirir o ingresso amanhã, então não vai conseguir entrar na Arena. Esse é o primeiro ponto. Com relação a estacionamentos. O estacionamento que é aquela parte interna da Arena, também não estará aberto. Por quê? Porque nele ainda estão dispostos muitos equipamentos, materiais, que estão sendo usados na reforma ainda do estádio. Então não seria seguro colocar torcedores, né, circulando por essas áreas. Então, por isso, essa área vai estar limitada apenas às delegações e às autoridades, às viaturas policiais, e o torcedor, em geral, inclusive a imprensa, vocês vão ter que estacionar no estacionamento E2, aquele estacionamento que fica em frente à Arena, né? Uma grande disponibilidade de vagas, até porque o público ainda é reduzido. Sim, é o E2 que fica ali naquela parte, quando se chega pro lado sul, do lado da rampa sul, né? Para aquele lado ali. Não, é mais pro leste, em frente aos prédios, né? Isso, em frente aos prédios ali, porque eu tô pensando, quando Exato. a gente chega na Arena, ali a primeira rampa é a oeste, então seria a outra rampa lá do fundo, né? A gente vai até o final ali. Exatamente. Isso. Exatamente. Bom, a questão do gramado, Paulo, a gente sabe que tem uma preocupação grande, daí, né, e isso incide diretamente na questão do jogo, da partida. Como é que o gramado vai estar? Vai estar em boas condições? O gramado ele vai resistir daqui a pouco a força do jogo? A gente está tendo tempo seco, acho que isso é um ponto positivo, pelo menos a impressão é essa que o tempo vai estar seco. Como é que vai resistir esse gramado que vai ser testado na prática aí no domingo? Vamos lá, Lucianinho. Esse gramado foi plantado aproximadamente no dia... Finalizado o plantio dele no dia 13 de junho, né? Então ele é um gramado bastante jovem e que teve no início, por condições adversas do clima e também do próprio período, né? A gente plantou uma grama de verão em pleno inverno, no ápice do inverno quase. Então ele demorou um pouco para se desenvolver. Mas nas últimas 3 semanas ele apresentou uma evolução muito grande. Eu realizei alguns testes de tração com equipamento específico, que é normatizado pela FIFA, né? E ele já está com uma tração bem razoável dentro dos limites permitidos pelas competições. Então, eu posso assegurar que no domingo as condições do gramado vão estar de bom para cima. Sim, então foi feito um teste para ver, com um equipamento especial para ver o quanto resiste o gramado, na verdade, ao embate do jogo, né? Uhum. Isso é interessante, vai ser um dos detalhes que a gente vai ver, obviamente. Quanto à questão, o Grêmio na sequência ele vai ter alguns jogos noturnos, ou pelo menos estão marcados aí para a noite, né? E no mês de outubro tem ainda o show do Caetano e da Maria Bethânia, Caetano Veloso e Maria Bethânia, que está marcado para o dia 12 de outubro. E muita gente comprou ingresso, os ingressos estão sendo vendidos. Até lá a situação do estádio ela vai estar melhor ainda, Paulo. O que dá para dizer para as pessoas que até não estão ligadas tanto com a questão do futebol, mas que nos pergunta aí também quem está interessado de assistir o espetáculo. E esses jogos que a gente vai ter em setembro agora, que são jogos de horário noturno, quando é que é a previsão de vocês terem a pleno a iluminação da arena? Luciano, a nossa prioridade máxima agora é o Grêmio, atender aos jogos do Grêmio. Então esse evento não é nossa prioridade agora. Uhum. E com relação aos jogos à noite, é exatamente isso que eu estava comentando mais cedo, né? À medida que a gente foi testando todos os sistemas da arena, quando a gente tinha possibilidade de alimentar com energia, né, através dos geradores, descobrimos, por exemplo, que boa parte dos nossos refletores haviam sido danificados. Mesmo estando lá a 30 e poucos metros de altura, mas com toda a umidade, o fato de eles ficarem muito tempo desligados, eles acabaram boa parte deles se danificando.
o que nos obrigou a fazer uma ação rápida de aquisição desse novo sistema, como eu falei, né, que ainda está sendo, os refletores estão sendo montados, né, em Curitiba, e em breve chegarão aqui. Então, hoje a gente está com essa gincana de tentar restabelecer a iluminação do gramado para permitir jogos à noite. Agora, não temos a segurança de quando nós vamos conseguir vencer essa etapa, mas estamos nos dedicando 100% para restabelecer essa iluminação o mais rápido possível. Sim, bom, são muitas questões ainda para ser analisadas. E acho que é interessante projetar a sequência também, né, Paulo? Para a gente também passar uma ideia para o torcedor como vai ser essa evolução também, né? Isso. Essa primeira operação, ainda com muitos sistemas ainda sem funcionar, como, por exemplo, a CFTV, a própria iluminação, o controle de acesso, nos levou a tomar uma medida mais assim, preventiva de não fazer uma operação muito grande. Mas a partir dessa primeira operação, e aí contamos também com muito com a compreensão do torcedor, de chegar cedo, de fazer um acesso tranquilo à arena, para nos dar segurança de, para o próximo jogo que for realizado na arena, conseguimos atingir um público maior, né? Uma condição melhor, né? Então é importante esse primeiro passo e daí só evoluir até chegar na plenitude de uma ocupação full da arena. Estamos conversando com o Paulo Rossi, ele é diretor de operações da Arena do Grêmio. E uma pergunta bem específica, Paulo. Vocês têm já o montante dos prejuízos, de quanto a Arena acabou, né, tendo que gastar até agora e a previsão do que vai gastar por tudo que aconteceu? Qual é o valor? Vocês têm um valor aproximado, fechado já do que vai custar tudo isso em termos de reconstrução de tudo que acabou sendo danificado? Luciano, como é uma regulação, né, envolve uma seguradora e tudo mais, esses números não podem ser divulgados. O que eu posso assegurar para o torcedor gremista é que a apólice que foi feita ao longo de todos esses anos, desde a inauguração da Arena, nos deixa numa situação confortável nesse momento. Então, os valores das rúbricas para cada tipo de sinistro atendem plenamente o que a gente precisa para retornar à Arena à condição anterior à da enchente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o tipo de grama escolhida para colocação na arena. Foi uma grama diferente? Que tipo de grama é? E qual a vantagem dessa escolha para característica da arena, né? A particularidade de um estádio que tem uma incidência de sol muitas vezes insuficiente. Vamos lá. A gente não teve muita opção. Como todos sabem, o gramado da Arena é um gramado que, durante o verão, ele predomina a Tifigran. Aí, por volta de abril, maio, a gente semeia a grama de inverno, a Highgrass. Ele fica, durante esse período do inverno, predominando a Highgrass e a Tifigran, ela hiberna. E quando as temperaturas começam a subir, a Highgrass enfraquece e a Tifigran retoma. Quando aconteceu a enchente, nós estávamos com um gramado já com a Highgrass dominando e a grama de verão começando a hibernar e, lógico, a inundação devastou a grama de inverno e, por incrível que pareça, apesar de ficar 20 dias submersas, a grama de verão ainda estava viva, mas muito debilitada. Então, dificilmente, ainda com as temperaturas frias, ela ia conseguir se recuperar. Mesmo se a gente semeasse uma grama de inverno em cima, ela seria muito frágil, porque não teria a base que é a grama de verão. Então, nós só tínhamos uma opção, trocar o gramado. E, nesse momento, consultamos os nossos viveiros, que ficam em Santo Antônio da Patrulha, e eles não tinham a grama Tifigran pronta para ser plantada. Claro. E a nossa única opção foi uma grama similar, que é a grama Zeon, que tem pós e contras. Ela tem características mais favoráveis que a Tifigran e também algumas menos favoráveis. Resumidamente falando,
Ela é uma grama que precisa de menos luz, isso é bom, pelo que você citou aí, né? A questão do sombreamento. Mas, por outro lado, é uma grama que, quando danificada, ela demora mais para recuperar. Isso até, aproveitando o gancho da pergunta, é uma coisa que a gente vai ter que lidar até o final da temporada. E algumas rotinas, como, por exemplo, as de aquecimento no gramado, de irrigação antes do jogo, a gente vai ter que meio que controlar para que a gente não tenha um prejuízo para o restante dessa temporada. Sim. Então, é aquela história, nós somos um gramado vigoroso, mas que ao mesmo tempo não pode ser muito exigido em termos desses aquecimentos, daquelas atividades pós-jogo, porque se eles danificar com essas atividades, ele demora mais de recuperar. Então, a gente vai ter que jogar com muita inteligência aí, a parceria da CBF, dos clubes, o clube visitante também. A gente vai ter que ter toda essa contribuição para a gente conseguir manter esse gramado até o final da temporada. E no final da temporada, nós vamos começar novamente do zero, ou seja, vamos remover todo esse gramado e plantar o gramado que tradicionalmente é usado, com antifigran, né, para a temporada 25. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda, Paulo, sobre a questão gramado, até a gente está com um tempo aqui meio curto. Sobre gramado sintético, em algum momento o Grêmio e a Arena, os dois em algum momento de conversa cogitaram a colocação de um gramado sintético na Arena, até para evitar essa dificuldade do sol, que ela é permanente, histórica, né? Não é de agora, é de sempre. Como você sabe, Lucianinho, essa questão do gramado sintético é bastante polêmico, mas essa tem que ser uma iniciativa, o desejo tem que ser do Grêmio, né? Então, nós estamos aqui para analisar todas as possibilidades, mas a mudança do gramado é uma decisão puramente do Grêmio. Bom, uma questão operacional do jogo ainda do final de semana, Paulo. O VAR. A CBF tem operado o VAR no Rio de Janeiro com um sistema de fibra ótica e então o VAR opera de forma remota. Vai funcionar assim? Vai ser possível diante dos estragos e dos problemas que aconteceram? Ou foi equipada uma cabine do VAR na arena para que o VAR trabalhe no estádio nesse final de semana em função das limitações? A sala do VAR, como vocês sabem, fica na zona de competição ali, na altura da zona mista, né? E também foi completamente devastada pela enchente. Se perderam todos os equipamentos, mas já há mais ou menos uma semana, a equipe terceirizada que trabalha para a CBF veio, reinstalou todo o sistema, né? Amanhã farão algumas aferições, mas o VAR vai funcionar plenamente. Importante. Perfeito, mas vai ser na arena que o VAR vai trabalhar? Sim. Não vai ser na CBF? Do VAR centralizado ou não, isso aí não é do nosso escopo, eu não sei dizer como é que eles operam. Ah, sim. Mas a equipe terceirizada, que é responsável pelo VAR da CBF, já remontou todos os equipamentos, né? E tem toda aquela interação até com os detentores da transmissão que eles usam ali nas câmeras. Sim. Tem algumas calibragens que vão ser feitas amanhã, mas a informação que eu tenho é que já está tudo pronto para funcionar. Perfeito, perfeito. Importante, né? Porque é um detalhe fundamental do jogo, né? Ter a questão do árbitro de vídeo funcionando, né? Mas, Paulo, uma questão que se comenta muito e de muito tempo, e agora de novo com relação aí à questão do valor dos ingressos, enfim, a gente nota uma relação entre Grêmio e Arena extremamente conturbada, Paulo. E isso a gente comenta aqui na rádio, os torcedores também nos mandam recado aqui por rede social, por interatividade do WhatsApp, de que a relação entre Grêmio e Arena parece que ela nunca se estabelece de uma forma harmônica. É possível, a partir de tudo que aconteceu, imaginar que daqui a pouco os dois podem andar para o mesmo lado, porque às vezes a gente nota que os discursos são diferentes, que há uma dificuldade, né, de alguns desejos do Grêmio serem atendidos pela Arena e vice-versa. O torcedor reclama de muitas coisas da Arena. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, essa relação que a gente tem acompanhado aí no mínimo 10 anos, enfim, não tem sido muito harmônica em muitos momentos aí, Paulo. Luciano, você falou do preço do ingresso, eu acho que é importante entender o momento que nós estamos passando, né? Como eu citei para vocês, nós atendemos a convocação do Grêmio em retomar os jogos sem estar com toda a arena recuperada. Isso significa
um aumento de custo para viabilizar a realização dessa partida. Então, nós vamos alugar, já estão alugados, né? já estão instalados, inclusive, 8 geradores só para atender essa questão da falta de energia. Nós tivemos que locar rádios, tivemos que locar bretes, tudo isso se perdeu e ainda não foi restituído por parte do seguro. Então, o fato de a gente estar cobrando um valor acima do que é cobrado, o que foi cobrado, por exemplo, nos 2 primeiros jogos do Brasileirão, que foi feito lá em abril, é justamente por causa disso, porque nós tivemos diversos custos que normalmente não teríamos na situação normal. Mas isso vai se restabelecer novamente nos padrões normais a partir do momento que a gente conseguir recuperar a arena de uma forma plena, entendeu? Então, isso não é uma questão de, não, nós aumentamos o valor. Nós estamos tendo que compensar um grande valor que está sendo adicionado à operação do jogo pela falta de algumas estruturas essenciais, como, por exemplo, da energia, entendeu? Sim. Mas o que eu falei na questão, relação também histórica entre Grêmio e Arena, porque tem muitos ruídos, né? E eu acho que isso não é bom tanto para a Arena quanto para o Grêmio, né, Paulo? Essa é a situação, né? Porque a Arena lá só existe, né, pelo Grêmio e, claro, o Grêmio tem algumas dificuldades também de medidas que são tomadas. Mas essa é uma discussão também ampla, né, Diori? Enfim, que se estabelece durante todo esse período aí de relação entre Grêmio e Arena. Paulo, muito obrigado por nos atender. Um grande abraço e bom trabalho. Ok, conto com a torcida no domingo para empurrar o time. Acho que essa volta para casa vai ser histórica. Espero que tenhamos aí um grande resultado.